E em todas as casas, a gente tem diversos utensílios em casa, né? Temos pratos, copos, vasos, ou até mesmo panelas, como essas aqui. Eu estou tirando com cuidado porque tem algumas coisas aqui que pode quebrar. Deixa eu tirar aqui com o máximo de cuidado possível. E panelas como essas aqui, nós temos. Então você pode ver que tem uma panela, meu Deus, gente, ela é de casa, tá? Aí eu disse, essa daqui é perfeita para o que eu estou querendo falar. Então você vê assim uma panela bem velhinha, frigideirazinha, bem velhinha, com aparência de estar suja. Aqui. Tem uma outra panela aqui, aí minha esposa, vai lavar essa panela. Eu disse, não vai lavar essa panela, porque eu estou precisando dela sim. Mas você vê também, né, que ela tem algumas manchas, está suja. Então, provavelmente, essas panelas aqui, você vai fazer algum alimento nela, ela vai grudar o alimento. Você pode gastar 1 litro de óleo ali na panela, para não grudar o alimento, mas ela vai grudar, vai queimar o alimento ali. Ou seja, ela não está sendo mais, ela não serve mais para o propósito dela, ela não está sendo útil para o propósito dela de ser panela, para cozir os alimentos, fritar os alimentos. O propósito prático de uma panela é ser útil, a verdade é essa. Mas diferente dessas duas aqui, tem essa daqui, ó, mais novinha, brilhando, lisinha, que você consegue fazer aqui. Essa aqui é uma panela que minha esposa usa para fazer os doces dela, né? Então, é a certeza que essa panela aqui não gruda, gente. Ela não gruda. Que quando ela está fazendo os doces, brigadeiro, esse negócio, se for usar qualquer outra panela, se for usar essa daqui, por exemplo, vai ficar tudo grudado lá, não vai servir para nada. Mas essa daqui serve para o propósito do uso dela. Ela é totalmente diferente, você não precisa nem usar óleo, não precisa usar nada, pois o alimento não vai grudar. Ela é uma panela mais útil para o propósito criado. Talvez Paulo aqui, nesse texto, né, de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 a 21, que a gente vai estar tratando hoje, talvez ele não conhecesse nada sobre panelas, mas ele sabia como ser útil ao Senhor. Por isso ele lembra aqui a Timóteo que a mensagem confiada a ele era muito parecida com essa panela aqui mais útil. Era preparado para Deus para toda boa obra, pois não foi um produto de invenção humana, mas foi o próprio Cristo ressurreto que falou a Paulo essa nova realidade, essa nova mensagem, como uma panela nova, útil. Pois essa mensagem ela trouxe salvação pela graça, sem obras, e continua sendo o fundamento da nossa fé hoje. Com isso em mente, Paulo desafia a Timóteo a ser útil. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 19, 20 e 21, que é o que a gente vai estar tratando hoje, ele fala para Timóteo permanecer fiel até o fim nessa mensagem. Mesmo diante de perseguições, da frieza do mundo e de falsos mestres que tentam corromper nossa função como novas criaturas, criando distorções da verdade. O apóstolo mostra aqui a Timóteo que ele deveria se apoiar no grupo de verdades revelado a ele, e sobre quem ele era e para o que ele foi criado, em Cristo Jesus. O mundo pode mudar, religiões podem inevitavelmente se corromper, porém a verdade revelada a nós é ainda o que nos sustenta hoje. Um fato que eu observo hoje em dia é que vivemos em dias de confusão espiritual. Muitas vozes competem pela nossa atenção, cada um aclamando ser a verdadeira. São dias de muita crise moral e espiritual. Você está vendo o que é que está acontecendo na Nigéria aí, né? O pessoal tem postado. Você está vendo tudo que está acontecendo no mundo aí. É uma loucura. Você vê os debates entre pessoas que se indagam ser super inteligentes, mas não trazem um fundamento lógico para aquilo ali. Então, cada vez mais a gente vive uma crise moral e espiritual. Cada vez mais nós vemos cristãos que conhecem a verdade, mas não vivem desfrutando dessa verdade. O chamado apresentado aqui por Paulo não é apenas para crer, mas para viver dessa e para essa mensagem.
E quando entendemos isso, começamos a pensar e agir diferente. Descobrindo que nós somos verdadeiramente em Cristo, isso nos leva a sermos usados de forma transformadora e impactante, pois a mensagem da graça nos torna úteis no serviço a Cristo. Somente essa mensagem vai nos tornar úteis hoje. Não existe outra mensagem que vai fazer com que eu e você possa ser útil hoje no serviço a Cristo. Agora, como a mensagem da graça nos torna úteis no serviço a Cristo? A mensagem da graça nos torna úteis no serviço a Cristo, principalmente quando entendemos 3 verdades explicadas por Paulo aqui nesse texto que a gente vai estar trabalhando hoje. E a primeira verdade da mensagem da graça que nos torna úteis no serviço a Cristo é: Jesus é a base da nossa segurança. Se você colocar isso na sua cabeça, se você entender isso que eu vou falar hoje, você vai ser útil no serviço ao Senhor. Somente em Cristo é que temos essa segurança eterna. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, nos mostra o seguinte, mostra essa verdade claramente. Ele vai dizer lá: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e mais, afastem-se da injustiça todo aquele que confessa, professa o nome do Senhor. Paulo fala aqui que o firme fundamento de Deus permanece. Mas qual seria esse firme fundamento? Não é outro a não ser o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho revelado a Ele, onde a igreja, corpo de Cristo, está estabelecida. Paulo lembra a Timóteo que apesar da infiltração de falsos mestres, como vimos nos versículos anteriores, 17 e 18, Natan tratou sobre isso semana passada. Apesar disso, dessa infiltração de falsos mestres, a obra de Deus não será abalada. Mesmo no meio de tanta apostasia, abandono e corrupção de doutrinária cometida por, lembra dos personagens, das pessoas que Natan falou semana passada, Himeneu e Fileto, o que eles falavam, eles estavam pervertendo a fé de alguns, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Mesmo em meio a todo esse abandono e corrupção doutrinária deles, Paulo diz a Timóteo que o firme fundamento da graça não se move, permanece firme, inabalável. Esse fundamento não é tradição, não é lei judaica, não é lei mosaica, mas a revelação dada a Paulo para essa dispensação presente. Muitas vezes vejo pessoas se apegando a crenças deturpadas, uns por falta de conhecimento, outros por egoísmo próprio, digamos assim. Satisfação própria, medo de perder amigos. E a razão para isso é porque as pessoas querem ouvir o que lhe agrada e não o que é necessário para promover mudanças reais nas suas vidas. Eles preferem massagear o seu próprio ego com mentiras ao invés de aceitarem o desafio da verdade de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo desafia Timóteo. Ele diz a Timóteo claramente: olha, você pode perder amigos, ministérios podem ruir, mas a verdade do Evangelho da graça confiado a você não pode ser diminuída ou escondida. A grande verdade é Cristo Jesus, crucificado, sepultado e ressurreto. E quem crê nele será conhecido por Deus e conhecerá a Deus. Paulo afirma isso aos Efésios aqui, em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. Ele diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. E nele também vocês estão sendo edificados, juntos uns com os outros. Se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, se você professou a sua fé em Jesus, você está sendo edificado no Senhor todos os dias. E juntos, não só, juntos uns com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Cristo é a base de minha segurança. É nele que eu estou sendo edificado todos os dias. Ou seja, não são nos meus sentimentos,
Não são eles que vão dirigir a minha vida, não são circunstâncias da vida que vão ditar o que eu devo fazer ou não, que vai dirigir a minha vida, mas sim Jesus, a rocha eterna. Nele eu posso ter paz quando tudo na minha vida começa a balançar. Quem nunca passou por problemas aqui? Se você não passou por problemas, você não está nesse mundo. É como eu sempre digo, ser cristão não é entrar numa organização tabajara, não. Seus problemas acabaram, não é isso. Mas é saber que você está firme em Cristo. Mesmo que sua vida balance, tudo na sua vida possa balançar, Ele traz a paz necessária para que você possa viver desfrutando dEle, exclusivamente dEle. Eu sei que Ele vive em mim e que me ama de forma incondicional. Nele eu sou perdoado e completo. Tem um escritor russo, deixa eu lembrar o nome dele aqui, Fyodor, eu não lembro o segundo nome, mas é Fyodor o primeiro nome. Kujevski, eu não sei, Kujevski, eu não lembro o segundo nome, mas o primeiro nome é Fyodor. Ele diz uma frase bem interessante, ele diz: há um vazio no homem do tamanho de Deus. A gente pode procurar se satisfazer de qualquer outra coisa, tentar se completar de qualquer outra coisa, mas o ser humano só é completo quando o Senhor Jesus Cristo habita nele. É o Senhor que nos completa. Por isso que somos perdoados e completos no Senhor. Por isso hoje eu consigo viver bem com os outros. Pois eu pertenço a esse Deus e sou conhecido dele. Porque o selo, o seu selo é essa garantia. Como fala a continuação do versículo 19 de 2 Timóteo capítulo 2. Ele diz: tendo esse selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Só a mensagem da graça é que nos revela essa mensagem, essa verdade maravilhosa. Essa garantia de ser conhecido pelo Senhor. E Paulo confirma isso aos Efésios, no seu capítulo 1, no versículo 13, em que todos que crerem nessa palavra da verdade são selados com o Espírito Santo, ou seja, você tem o dono. Por isso você não precisa mais viver com medo de perder o amor de Deus, pois você tem a garantia do Espírito Santo que te ajuda em tudo na sua vida. E isso muda a sua forma de enfrentar os problemas. Você sabe que eles são temporários. Mas também tem a certeza que a sua herança eterna está em Cristo. Sua vida tem destino e tem propósito. Então eu queria convidar vocês a ler esse versículo comigo. Efésios capítulo 1, versículo 13, vai estar aqui. Então eu queria que todo mundo lesse junto. No 3. 1, 2, 3. Nele também vocês, depois que ouviram o Evangelho. Você crê nisso? Então você vai ler para o pessoal agora. Você vai trazer para a primeira pessoa. Vai ser o seguinte, a leitura. Vou dizer aqui como é que vai ser a leitura. Traga para a primeira pessoa do singular. Nele também eu, depois que ouvi a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, recebi o selo do Espírito Santo da promessa. E aí, conseguiu aprender isso aí? Então vamos todo mundo junto? Dizendo para o seu pessoal, primeira pessoa do singular. Vamos lá. Nele também eu, que ouvi recebi. Se você crê nisso, você está edificado na rocha eterna do Senhor Jesus Cristo. A palavra conhecer, no grego aqui, gnosko, quer dizer tornar-se conhecido. E por sermos conhecidos, temos esse selo em nós. Agora, esse selo traz consigo não só um privilégio, como também uma responsabilidade. Também é um chamado à santidade, como vemos na continuação do versículo 19. A parte B do versículo vai dizer: e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. A palavra injustiça, adikia, do grego,
aponta não só para pecado moral, mas para viver contrário a esta verdade revelada a Paulo. Se você começa a viver a sua vida diferente do que Paulo fala, que recebeu de Cristo ressurreto, você não vive pleno no Senhor, não vive completo no Senhor, porque fica vivendo a rudimentos que já não são necessários. Em outras palavras, quando eu vivo baseado em práticas, minha vida desconectada das verdades da graça, vivo sem usufruir o que Deus tem de melhor para mim hoje. Então, do que adianta eu ter garantias de pertencimento a Deus, que o que deveria gerar em mim paz e descanso, mas eu continuo vivendo a vida como se não tivesse essas garantias. Eu vivo estressado, vivo surtado. Do que adianta viver dessa forma? Eu tenho aqui algo que é necessário. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de viajar para outro país. Eu tive uma vez, só que eu tive que negar, porque tinha algo mais importante. Eu estava no quartel em 2010. Em 2010, eu fui chamado para ir para missão de paz no Haiti, se eu não me engano. Isso, no Haiti. Missão de paz no Haiti. E eu tinha uma prova para fazer também. E essa prova ia me dar mais algum tempo no quartel. Aí eu tinha que escolher ali, ou ir para o Haiti, para a missão de paz, ou fazer a prova, porque justamente o tempo que eu ia ficar fora, a prova ia acontecer. Que eram 6 meses. E aí eu preferi fazer a prova porque ia me dar mais tempo lá. Porque quando eu voltasse desses 6 meses, o meu tempo ia acabar e eu ia sair do quartel mais rápido. Então eu fiz a prova e só vim sair 2 anos depois. Mas eu não tive oportunidade, né? Tive essa oportunidade, mas eu tive que negar. Mas eu sei que, eu nunca saí do país, mas eu sei que o que é necessário para sair é um passaporte. Para você ir para outro país, você precisa de um passaporte. E nesse passaporte, ele vai conter um selo oficial. Como esse daqui. Eu peguei de uma pessoa que já saiu do país. Esse cabo bonito aqui, ó. Não sei se dá para todo mundo ver. Ele estava aqui cantando. E aí, ó, esse passaporte ele traz um selo, sabe? Que hoje traz como barra de código de barra. Mas tem um selo aqui, nesse passaporte. Então, nele vai ter esse selo oficial que vai garantir o quê? A identidade da pessoa, né? E a permissão para ele estar em outro país. Está aqui, ó, a identidade de Natan, tudo direitinho. Deixa eu fechar aqui para ninguém enxergar. Está aqui a identidade dele, tudo direitinho. E a garantia a permissão dele estar ali, da pessoa estar ali, durante a sua estadia num país. Mas o que é que vai exigir da pessoa ali? Um comportamento digno do país que ele representa. Então ele vai ter que estar lá se comportando de forma digna, representando o Brasil quando ele vai para outro lugar. Isso aqui é o passaporte brasileiro, né? Está aqui. Não é o americano que ele tem, não. Então, vai exigir dele esse tipo de comportamento. Um comportamento digno de representar. Assim é como nós, como crente, que somos selados pelo Espírito Santo. Você possui o direito de estar nas regiões celestiais e representá-la, essas regiões aqui na terra, nas regiões terrenas. Você tem todo esse direito. Lembre-se que Jesus é a base da sua segurança. Você foi selado por Ele, pertence a Ele. E isso não é desculpa para pecar, mas sim um chamado para refletir quem você representa. Você já pertence a Deus. E o descanso dele foi depositado em você, no seu coração. Não há mais razão para viver no desespero, em falta de direção, como muitos vivem por aí. Você sabe a quem você pertence, você sabe para onde você vai. Você sabe a sua herança eterna. Então, isso deve gerar em você um sentimento de calma no presente e alegria sobre o futuro. A pergunta que eu faço a você esse dia: a sua vida confirma ou contradiz o selo que você carrega? Pense nisso, reflita sobre isso.
E quando você entender, quando você entender essa verdade, você vai ver que a essência da mensagem da graça é que torna você útil no seu serviço a Cristo. Então, como acabamos de ver, a mensagem da graça nos torna úteis no nosso serviço a Cristo, porque Jesus é a base de nossa segurança. Mas também a mensagem da graça nos torna úteis no nosso serviço a Cristo, porque Jesus nos chama à santificação. Cristo chama os santos à santificação. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, você é declarado santo. Ou seja, todo aquele que crê na obra redentora de Jesus é santo. Essa é a posição do crente, e isso é inalterável. O fato que somos amados, perdoados, justos em Cristo não muda. Nunca vai mudar. Enquanto a minha posição permanece inalterada, a minha condição é para estar em constante estado de transformação. Vou tomar um pouco de água aqui, gente, porque como sempre, parece que quando eu vou pregar, chove, a semana que eu vou pregar, chove, esteia. E aí como eu tenho rinite alérgica, isso aí deixa o cara acabado. Mas vamos continuar aqui. A minha posição permanece inalterada, ok? Sou justo, santificado, amado, perdoado por Deus. Mas a minha condição de vida é para estar em constante estado de transformação. É isso que a gente chama de processo de santificação. Isso fica mais claro quando reconhecemos que nós somos criados em 3 partes: corpo, alma e espírito. Todos os crentes em Jesus Cristo já foram salvos e regenerados completamente no seu espírito, mas estão sendo salvos em sua alma e regenerados em sua alma, e será salvo no seu corpo no dia do arrebatamento. Salvo e regenerado no seu corpo no dia do arrebatamento. E é esse o processo que ocorre, e esse processo que ocorre na alma, que Paulo está se referindo aqui nesses versículos. Os próximos versículos do capítulo 2 de Timóteo, versículo 20 e 21, eu vou falar até a parte A do versículo 21. Paulo vai dizer o seguinte: ora, numa grande casa não há somente utensílios de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílios para a honra. Em algumas versões vai trazer esse nome utensílios como vasos. E o que a gente precisa entender aqui é o bom uso das ilustrações que Paulo faz nesse texto. A grande casa a que ele se refere são todos os que professam a Cristo como um Salvador e já fazem parte dessa igreja professa, que é a igreja corpo de Cristo. Ele não está se referindo aqui a quem Deus escolhe ou não para a salvação, não abre imagem para isso aqui, não existe isso. Mas ele está se referindo aos que já são salvos no corpo de Cristo, dentro dessa grande casa que a igreja professa, a utensílios, vasos. E vasos aí você pode se referir a você, a crente, que honram a Deus no seu serviço a Cristo, enquanto outros vasos desonram, crentes também. Ele não está falando aqui, são pessoas que foram salvas e pessoas que não foram salvas. Não, ele está falando de salvos aqui. Só que uns honram a Cristo no seu serviço e outros não. Ele faz uma distinção entre 2 tipos de cristão aqui. Os vasos de honra são aqueles que preservam e proclamam a sã doutrina revelada a Paulo. É isso que ele está falando aqui. Esses são os vasos de honra. São instrumentos de valor espiritual. E os que são vasos de desonra são aqueles que se desviam dessa verdade, que misturam o evangelho da graça com legalismo ou falsos ensinos. Por exemplo, nos dias de Paulo, havia quem negasse a ressurreição, como a gente viu no versículo 18, como foi o caso de Himeneu e Fileto. Já nesses tempos haviam isso, haviam vasos que desonravam o evangelho da graça de Deus. E Paulo diz a Timóteo aqui, Timóteo, se afasta desses. E é o que ele fala para cada um de nós. E pede para que todos se purifiquem desses erros. Como a gente lê no versículo 21 de 2 Timóteo capítulo 2. Assim, se alguém, pois, se purificar desses erros, será utensílio para a honra.
Se purificar, irmãos, é uma decisão que precisamos tomar para sermos úteis em nosso serviço a Cristo. Não se trata aqui de salvação por obras, de forma alguma, mas de se separar-se de ensinos falsos e práticas mundanas que nos impedem de sermos úteis ao Senhor. É um chamado para perseverança e prática doutrinária sadia da graça até o fim. Até o fim. Por exemplo, vou pedir ajuda a um irmão aqui, Jaziel, como um bom dono de casa. Bom dono de casa aqui, né, Jaziel? Lívia que o diga. Agora teve alguém que espirrou ali, eu não sei se foi ela, né? É mentira! O espirro falou. Eu não sei como, mas falou. Eu tenho 2 copos aqui. Um sujo. Esse copo aqui está limpo. Jaziel vai receber uma visita em casa, que ele ama demais. E mesmo se ele não amasse, mas ele vai receber. Pronto, ele vai receber Tiago em casa. É bronca, viu, bicho? Ó, esses 2 caras aqui, eles sentam um do lado do outro e se separam das esposas. Os caras se amam mesmo. Mas é assim, ele vai receber Tiago em casa. Aí, Tiago, vamos tomar uma coquinha aí. Aí, Jaziel, você vai servir uma coca para Tiago. Qual copo você vai escolher para servir a Tiago? O limpo? Então, sirva aqui, bota a coca aqui e sirva para Tiago, por favor. Sei nem se Tiago pode tomar coca, mas a gente mata ele assim mesmo. Jaziel sabe que ele pode tomar coca, porque Jaziel ama Tiago, pô, não vai querer matar o cara, né? Pode servir lá, irmão, está gelada ainda a coca. Aproveita enquanto a coca está gelada. Obrigado, meu irmão. Então, é claro, por quê? Por que Jaziel escolheu o copo limpo? Ele é o mais utilizado para esse propósito. Um copo sujo tem uma utilidade limitada. Talvez eu possa pegar esse copo sujo aqui, encher de água e aguar alguma planta. Ele tem uma utilidade limitada. Eu posso usá-lo para propósitos básicos, esse copo sujo aqui. Ele não vai servir para um propósito mais sofisticado. Se eu quero isso, se eu quero servir para esse propósito, para servir uma visita, eu prefiro um copo limpo. Da mesma forma é Deus, irmãos. Deus trabalha da mesma forma. Ele não pode usar um crente que vive da lei para abençoar outros com a liberdade da graça. Ou seja, ele não pode pegar uma pessoa suja com algumas coisas de religiosidade, de legalismo e utilizar para o propósito da graça. Ele não pode trazer libertação aos cativos a pensamentos negativos, se utilizando de alguém que já foi, que ainda está preso a isso, ou se utilizando de alguém. Ele só pode trazer essa libertação se ele se utilizar de alguém que já foi liberto desses pensamentos. Ele só pode trazer libertação a quem vive na promiscuidade relacional através de alguém que já se libertou de viver de relacionamentos vazios. Deus quer usar você. Mas para isso você precisa se libertar daquilo que tem sufocado o seu potencial de ser canal de libertação. E para isso você tem que iniciar um processo de limpeza na sua vida. Se livre de escolhas que têm prejudicado o seu desenvolvimento, o seu amadurecimento espiritual. Comece a tomar escolhas que o aproximam de Deus em intimidade e o levam ao amadurecimento. Você quer ser guia e não cego como os outros. Você quer ser guia e não cego. Entenda uma coisa, Deus não pode usar plenamente você para o seu serviço, a menos que você esteja disposto a abandonar certas atitudes e comportamentos. Ele não procura vasos sofisticados, repletos de qualidade e beleza exterior. Ele apenas procura vasos dedicados ao amadurecimento nas verdades da graça. Você é um desses vasos? Deseja ser um? O que precisa ser retirado ou acrescentado hoje da sua vida para que você seja útil ao Senhor? Reflita sobre isso.
Pergunte ao Senhor: o que precisa, Senhor, ser retirado na minha vida hoje para que eu possa ser útil ao Senhor? A mensagem da graça nos torna úteis no serviço a Cristo, porque Jesus Cristo é a base da nossa segurança. Ele nos chama à santificação, e a mensagem da graça nos torna úteis no nosso serviço a Cristo, porque Ele mesmo, o Senhor Jesus, nos torna úteis através do seu propósito. Lemos sobre isso no versículo 21, onde diz assim: pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílios para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Nós fomos preparados para toda boa obra. A razão que nós fomos salvos, regenerados, redimidos, dados dons espirituais e possuímos autoridade sobre várias áreas de nossa vida, foi para sermos úteis, para que pudéssemos servir ao Senhor com grande impacto no mundo. Em outras palavras, Deus não só nos salvou para ir para o céu, Ele nos salvou para nos tornar úteis aqui e agora. A Bíblia diz que fomos preparados para toda boa obra. Isso significa que Jesus quer usar a sua vida para impactar a vida de outras pessoas. Mas para isso, devemos nos entregar por completo ao Senhor, para que de fato você e eu possamos estar preparados para o que Ele irá realizar em e através de nós. O Senhor chama isso. Agora tem um detalhe: a nossa utilidade depende de entrega. Ser útil não é uma questão de talento natural, mas sim de disponibilidade. Não é sobre saber muito, não é sobre pregar bem, não é sobre ter um dom especial, é sobre estar de coração aberto ao Senhor. É sobre dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Entenda, coloque isso na sua cabeça. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Coloque isso dentro da sua cabeça, leve isso ao seu coração, ao seu entendimento. Deus não procura os mais capazes, mas os mais dispostos. Se você está disponível ao Senhor, Ele te capacita. Deus não procura os mais capazes, mas os mais dispostos. Esteja disponível ao Senhor e Ele vai te capacitar, meu irmão. Eu tenho certeza disso. Por isso, quando você está disponível para Jesus, Ele lhe utilizará nas boas obras para as quais Ele lhe preparou. Lembre-se, Deus usa vasos que se alinham à sua vontade, pois só assim Ele tem condições de lhe utilizar para a obra e propósito de Jesus. E a segunda parte do versículo 21 vai dizer isso claramente. Vai mostrar a obra para a qual nós fomos preparados. A segunda parte do versículo 21 vai dizer: santificados e útil ao Senhor, estando preparados para toda boa obra. Não foi qualquer tipo de obra que fomos preparados, mas para aquelas feitas no poder do Espírito, fundamentadas na verdade, disponível para nós hoje. Paulo explica isso para os irmãos na galáxia da seguinte forma. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí, nesse momento. Vai estar aqui na projeção, mas abra a sua Bíblia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dá um tempinho aí para você estar abrindo a sua Bíblia. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amém? Vocês estão comigo? Tem alguém? Eu estou escutando algumas páginas ainda virando aí. Vou esperar um pouco. Beleza, gente? Seguiu todo mundo? Chegou lá? Gálatas 2, 20. Vamos ler. Diz assim: já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Nós não vivemos para nós mesmos, mas para cumprir o propósito da graça que nos alcançou. Por isso devemos proclamar essa mensagem maravilhosa a todas as pessoas. Mensagem essa que é o tesouro de Deus dentro de vasos simples como nós. O que faz de nós, vasos, sermos valiosos, é o que tem dentro de nós. O que possuímos de tesouro é o que Paulo chama de ministério da reconciliação. Ou seja, não devemos ser meros detentores da mensagem, mas sim portadores dessa mensagem. E quando percebemos isso, nos transformaremos em distribuidores dessas riquezas que habitam em nós. Você é útil? Você deseja ser útil? Seja um portador dessa mensagem e distribua para todos aqueles que estão esperando, loucos para ouvir essa mensagem. Quantos de vocês aqui já vieram de outro local e nunca tinham ouvido essa mensagem? Eu falo que no grupo dos homens, a gente debate muito lá, conversa muito. Aí tem uns irmãos, eu já fiz parte de tal igreja, rapaz, eu nunca vi uma mensagem como essa. A gente nunca chegou a esse tipo de compreensão. No SBG, que a gente está fazendo lá, muita gente fica se maravilhando com aquilo, não é, Roberta? Com aquilo que a gente tem aprendido. A gente está aprendendo agora sobre adoração. E agora a gente entende todo o processo que acontece na igreja, né? A gente sabe o que é que está acontecendo aqui na igreja. Todo o processo. Como adorar a Deus de forma verdadeira e genuína. Tudo o que ocorre aqui durante o culto. A importância que tem tudo o que está ocorrendo aqui. A liturgia que aqui ocorre. Então as pessoas estão... Rapaz, eu não sabia que era tanto trabalho. Mas é porque nós queremos ser úteis nas mãos do Senhor. Então leve essa mensagem para todos, porque esse é o propósito da nossa utilidade. Essa é a lição maior dessa carta de Paulo a Timóteo, que devemos perseverar até o fim, anunciando fielmente essa mensagem da graça, pois ela é transformadora para nós e para os outros. É como se fosse um instrumento musical. Deixa eu ver se está ligado esse daqui. Dá para ouvir ainda? Para ouvir, né? Você vai... Oi? Aqui, beleza. Tem afinador esse bicho aqui? Tem não, né? Então você pode tocar uma melodia, né? Já saí fora do tom aqui, mas enfim. Aí, se isso acontecer, eu vou pedir mais uma vez ajuda ao meu amigo aqui, Jaziel, né? Jaziel, por favor. Porque eu não sou um músico treinado. Então eu vou fazer um negócio aqui que não é pra fazer. Só que Jaziel é o cara, né, velho? Vamos lá, né? Vamos entender, né? É? E aí, ó. Ficou meio estranho, não ficou não? Agora... Tem alguma coisa destoando aqui. Agora, nas mãos de um músico capacitado, né, uma corda desafinou aqui. Não sei por que foi que ela desafinou. Mas na mão de um músico capacitado, o que acontece? Ele vai afinar. Ele vai afinar aquele instrumento ali. E ele vai tocar uma melodia, provavelmente mais afinada do que eu estava tocando. E agora José vai tocar.
Valeu, meu irmão. Eu só tô querendo fazer com que você se exercite hoje, né? Você levanta o tempo todinho aí. Um instrumento musical, gente, só produz harmonia quando está afinado e nas mãos de um músico capacitado. Não é muito diferente com relação a nós. Quando nós nos entregamos à vontade de Deus, Ele produzirá uma melodia que muda nossas vidas e toca nas vidas das pessoas ao nosso redor. Por exemplo, toquei ali, o violão desafinou, como eu não sei. O violão desafinou e eu tentei tocar. Incomodou um pouco ou não incomodou? Foi mais bonito Jaziel tocando do que eu, não foi? Porque ele é um músico capacitado. Então, ela só vai produzir, nossas vidas, só vai produzir essa melodia quando a gente se entregar à vontade de Deus. Porque ela vai mudar a nossa vida, como mudou o instrumento ali. Mudou, ficou afinado, alinhado para o propósito do músico. E quando o músico toca, é uma coisa muito mais bonita. Então vai tocar nas vidas, vocês ficaram, poxa, seja o meu universo. Vocês já detectaram que música que ele estava tocando ali, né? Estava tocando na vida de vocês. Para que você possa ser um vaso útil, um vaso de honra no serviço ao Senhor, você precisa estar afinado com essas verdades. Verdade da mensagem da graça. Por essa razão, é importantíssimo que você leia, estude e aplique as verdades encontradas nas cartas de Paulo, que vai de Romanos a Filemão. Leia essas cartas. Leia essas cartas, pelo menos uma vez no mês você consegue ler elas. Se você for ler todos os dias um capítulo, talvez 3 capítulos por dia você vai ler, você vai conseguir ler em um mês todas as cartas de Paulo. Leia, estude, aplique essas verdades encontradas. Apenas nelas você encontrará essa revelação transformadora. Agora a pergunta que eu deixo para você é: você está disponível para ser usado por Deus? E se sua resposta é sim, na nossa igreja tem facilitado o aprendizado dessa mensagem. Através de quê? Dos GVs. A gente fala muito sobre essa mensagem aqui nos GVs. Então, se você não faz parte de um GV, a gente tem um GV aqui das mulheres com Leninha, na segunda-feira, as Unidas em Cristo. É à tarde, né? Às 3 horas da tarde. Não, está sendo à noite agora, né? À noite às 19 horas. É isso? Então, você que é mulher, as Unidas em Cristo, aquelas mais maduras, não importa a idade, pode estar aqui. Vocês vão estar aqui junto. Na quinta-feira nós temos também GV de mulheres aqui com a nossa irmã Michele. Na quinta-feira às 19 horas. Homens, 19 horas na quinta-feira. Vocês não sabem o quanto foi maravilhoso essa quinta-feira. Quem estava aqui, quem desfrutou, quem estava aqui debatendo, conversando sobre o assunto que a gente estava tratando aqui. É ou não é, Paulo? Foi maravilhoso, não foi quinta-feira? Então, homens, participem do seu GV. Tem gente que quer participar e que fica assim, meu irmão, na segunda-feira o cara já pegou o roteiro de trabalho dele da semana. Ele falou, meu irmão, me escalaram para viajar na quinta, velho. Eu vou carregar, ele trabalha com carreta. Eu vou carregar a carreta e vou sair. E eu só consigo voltar na sexta. Infelizmente eu vou faltar. Mas, mesmo assim, houve aquela chamada de vídeo. Não foi, Jaziel? Todo mundo se encontrou no vídeo lá. Como é que vocês estão? Para não sei o que, aquele momentinho bem rápido ali. 5 minutinhos. Mas, homens, façam um esforço máximo. Esse cara queria estar aqui. O irmão Peter também, com as dificuldades de saúde dele, ele queria estar aqui. Está sendo impedido por questões de saúde. O que tem te impedido a estar aqui com a gente? O que tem te impedido de crescer nessa mensagem? Esteja aqui às quintas-feiras, 19 horas. Eu encorajo você a estar aqui com a gente nas quintas-feiras, 19 horas. A G-Loja, se vocês olharem ali para trás, tem aqueles livros maravilhosos que falam sobre essa mensagem. Tem livros para que você possa conhecer essa mensagem. Tem Entendendo a Sua Bíblia, que normalmente é um livro de entrada que a gente dá para as pessoas. Quer entender a sua Bíblia, lê esse livro. Aí depois tem outros livros ali, falando sobre batismo real.
tudo sobre essa mensagem da graça. Tem um livro de Atos, você vai entender o que Atos está falando ali. Tem vários livros ali. Você interaja, chegue com Marcos, com Vinícius quando estiver aqui. Ó, Marcos, eu quero entender um pouco mais da mensagem aqui. Eu procuro orientação, fale comigo, fale com o Natan, fale com o pastor. Fale com os presbíteros dessa igreja, eles vão estar direcionando a você a pegar um livro bom, entendendo a sua necessidade, para que você possa conhecer essa mensagem transformadora. O SBG, gente, quem faz o SBG aqui, a gente já está no segundo semestre, mas ano que vem a gente vai abrir nova turma em janeiro de 2026. Se você quer estar afinado, quer estar alinhado com essa mensagem, se inscreva hoje para o SBG, que eu garanto que vai ser um aprendizado transformador na sua vida. Nós temos alunos aqui do SBG, o Paulo, a Roberta. Está sendo transformador, minha irmã, na sua vida ou não está sendo? E aí, Paulo, está começando a entender. Paulo veio de outras igrejas. E Paulo está começando a entender. Rapaz, a mensagem, a diferença. Não é, Paulo? Está sendo libertador para você ou não está sendo? Então se inscreva. SBG, nova turma vai abrir em janeiro de 2026. Você tem ferramentas para entender essa mensagem. Se você deseja estar afinado com essa mensagem, então se inscreva hoje. Tenha isso em mente, meus irmãos. Tenha uma coisa nas suas mentes. Inculque isso na sua cabeça. Os vasos mais simples, nas mãos certas, realizam obras extraordinárias. Os vasos mais simples, nas mãos certas, realizam obras extraordinárias. E hoje o Senhor, Ele te chama para ser útil. Ele te chama para escolher que vaso você quer ser. Esse vaso aqui, ó, bem velhinho, sujo. Vocês já viram esse vaso aqui na igreja? Porque ele não fica tão em evidência quanto esses daqui, né? Esse vaso estava encostado lá atrás. A gente ainda vai limpar, vai dar um grau nele, para ele ser útil, para ele ter um propósito. Esse vaso aqui bem velhinho. Você não vai ver ele aqui no momento. Por aqui, por dentro, como tem os outros vasos das plantas ali, lindos, maravilhosos, como tem esses dois vasos aqui. O Senhor te chama a escolher que tipo de vaso seremos em suas mãos. Você vai se contentar em ser um vaso limitado, misturado com a cultura atual e apegado à religiosidade? Vai se contentar em ser um vaso encostado, por não ter utilidade no momento? Ou você vai querer se purificar? Vai querer se tornar um vaso limpo, útil, nas mãos do Senhor? É um vaso de plástico. É um vaso simples. Mas mesmo ele sendo simples, nas mãos da pessoa certa, ele vai realizar obras extraordinárias. Nas mãos da pessoa certa, um vaso simples como esse se torna algo lindo, extraordinário para estar aqui, trazendo uma decoração bonita, um ambiente bom. Você quer ser um vaso extraordinário, limpo, pronto para ser usado para a glória de Deus hoje? Não esqueça, somente a mensagem da graça nos torna úteis no serviço a Cristo. E a chave para a nossa utilidade está em lembrar que Jesus é a base da nossa segurança. E Ele mesmo nos chama à santificação, porque o próprio Jesus nos torna úteis através do seu propósito. Ele nos deu esse fundamento para firmarmos, para nos firmarmos e assim sermos úteis para o seu uso
agora mesmo. Hoje, não é amanhã, não é depois. É agora. Seja útil. E o desafio que eu trago para você, para essa semana é: separe 30 minutos. Vai ser mais do que suficiente do seu dia para ler o livro de 2 Timóteo, o livro que a gente está tratando a série. Você vai estar mais inteirado sobre o que ele vai estar falando. Você vai estar acompanhando a gente melhor nas mensagens. Separe 30 minutinhos do seu dia para ler esse livro de 2 Timóteo. São apenas 4 capítulos. 4 capítulos só. 83 versículos. É apenas isso. Uma leitura muito curta mesmo. E na minha Bíblia aqui, chega a ser uma página, quase 2 páginas. 2 páginas. Para você ver o quanto é curto a leitura desse livro. Mas o quanto é importante para cada um de nós. Faça isso todos os dias dessa semana. E busque com a orientação do Espírito enxergar as áreas da sua vida que precisam ser mudadas. Depois disso, procure uma pessoa por dia para compartilhar o que Deus tem feito em sua vida. Queria convidar você a baixar sua cabeça e a fechar os seus olhos nesse momento. E que você possa estar levando isso em atitude de oração. Você deseja ser útil ao Senhor? Você deseja ser útil ao Senhor? Se entregue completamente a Ele. Remova tudo aquilo que te impede de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, da sua vida. Leve isso agora em atitude de oração. E eu tenho plena certeza, meus irmãos, que você será útil no seu serviço ao Senhor todos os dias.